Paz e bem, bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho do dia. Hoje nós temos uma festa, dia 18 de outubro, São Lucas. Então hoje é festa deste evangelista. Nós conhecemos ele por seus textos e vamos meditar hoje Lucas 10, 1, 19. Convido você a ser perseverante, pedindo a luz do Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar nessa leitura, nessa meditação. Vamos ler o texto? Fique comigo. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui a escolha, né? Deus escolhe. Deus chama, escolhe e envia. A escolha são para diversos ministérios. É por isso que nós chamamos a igreja como essa imagem que Paulo apresenta em suas cartas, né? O corpo. Nós vemos a igreja como essa metáfora de um corpo que tem vários membros. Então, não são todos profetas, não são todos padres, não são todos freiras, não são todos só casados, né? Então, nós temos diversos ministérios, aqueles instituídos e aqueles tantos outros serviços que nós temos em nossas comunidades. Então, é necessário, não só, né, vamos rezar para pedir mais ministros para a igreja, não simplesmente ministros. Se a gente pensa só na questão de ter mais padres, não. A igreja não vive simplesmente, né, das funções de um único ministério. Claro, é fundamental para nos trazer a Eucaristia. Porém, precisamos lembrar de tantos outros ministérios e também serviços que há na igreja. Então, aqui nós lembramos da escolha, do envio e da missão de todo batizado. Quando nós refletimos sobre um ministério específico, uma escolha específica, aí nós devemos olhar também todas as outras funções que estão aí envolvidas, porque a vocação, né, o chamado, ele nasce na família. A família é uma forma, um estado vocacional, que nasce tantas outras vocações. Assim, a igreja, a família maior, nela nasce tantos ministérios, serviços, as coisas das mais simples até as mais complexas, passando pela administrativa, pela espiritual, né? Tudo isso faz parte desse corpo. É preciso esse corpo estar organizado, né? Então se organiza. É interessante que o Evangelho vai dizer, né? Ele enviou onde ele mesmo devia ir. Então o Senhor envia pessoas à sua frente, aonde mesmo ele devia ir. Aqui fica uma questão para a gente pensar, meditar, refletir. Vamos lá com calma, né? Olha, primeiro vai esses anunciadores, mas eles não levam a si mesmos, né? Vou repetir, eles são enviados, mas eles não levam a si mesmos. Eles estão levando o próprio Deus, a própria mensagem. Então, quem chega, né, vamos dizer assim, nessa imagem
está ali na frente, ou aquele que anuncia, mas o mais importante não é o que anuncia, mas é o anunciado, ou seja, é Deus mesmo que depois vem no coração de tantas pessoas a partir daquele ministro, daquele serviço, né? Não sei se você me compreende bem, qualquer coisa pode perguntar aí embaixo. Estou querendo dizer o quê? Deus convoca, leva homens e mulheres a ir para o mundo, né, a ir na sociedade, viver com a vida e com a palavra, e sendo essas testemunhas, as pessoas voltam-se para Deus, né? E encontram, né, Deus. Ou seja, então eles foram instrumentos, né? Essas pessoas evangelizadores, evangelizadoras, são instrumentos que Deus age chegando no segundo momento. Aí você fala, Frei, mas se Deus enviou, também ele está presente, né? Sim, está. Mas para fazer despertar no coração das pessoas leva um tempo, processos pedagógicos, né? Como imaginar uma catequese, né? Criança é pouco, né? Devagar, né? Tem que respeitar os tempos, a idade, e assim nós vamos caminhando. Então anuncia o que? A paz. E é interessante também a gente observar outra coisa, que é esse finalzinho aqui no versículo 9, o reino de Deus está próximo de vós. Aqui a gente falou várias vezes aqui no canal, né? Reino de Deus. Não vamos pensar essa imagem simplesmente como o pós-morte. A gente, né, ou pós-vida, a gente morre e o reino de Deus é quando a gente vai para o céu. Vamos tomar cuidado com essa interpretação puramente futura, né? Não é que ela está errada, não é assim, né? Não é que ela não tem a ver com isso, tem a ver também, né, com o nosso futuro definitivo com Deus. Mas tem a ver principalmente com o próprio Cristo, né, o Verbo encarnado. Então, o Senhor chegou, né? O reino de Deus está próximo de vós. Basta você reconhecer que é o Filho de Deus, né? Então, o reino de Deus já começou para mim, para você, né? Todos aqueles que estão caminhando na fé estão caminhando nesse reino de Deus, né? Não só no futuro, depois que nós partimos dessa vida, mas agora já caminhamos neste reino de Deus. E aí, lógico, do anúncio vem os efeitos do anúncio, né? Ou seja, o Verbo se fez carne, e aí vem as consequências, né? Também estes que recebem vão ser curados, né? Porque a própria manifestação do próprio Deus presente traz a cura, traz a libertação, né? Mas vamos lembrar, quando isso acontece, é justamente para uma missão, né? Por libertação aqui, a gente está falando da questão da volta do homem para Deus, tá? Pode acontecer curas físicas, psicológicas, mas são consequências, né? O principal é o verdadeiro milagre, não é simplesmente uma cura física, ou... Não estou dizendo que não tem a ver também, tá? Mas não é somente, mas é principalmente a volta do homem e da mulher para Deus. Isso é o grande milagre, né? Então, curai os doentes do espírito, os doentes que não se voltam para Deus, os doentes que estão fechados à graça de Deus, né? Os doentes que estão presos na nossa enfermidade, né? Na nossa condição de pecadores. Então, Deus vem nos libertar. Curai os doentes. Então, ele envia... vamos dizer assim, uma pessoa que não está ouvindo direito ou nem sabe ouvir, né, a mensagem de Deus. Ele precisa ser curado no espírito da surdez espiritual. E sendo curado, ou nesse processo de cura, vamos dizer assim, né, é um processo, muitas vezes, ele ouve e volta-se para Deus. Muito bem, nesse dia do evangelista São Lucas, nós falamos sobre missão, sobre a ação missionária, sobre o envio, né, sobre a capacitação, e também saber que é Ele que é o dono da messe e não nós. Nós somos os instrumentos. Espero que tenha ajudado aí, acrescentar mais coisas na sua meditação, que você tenha um final de semana bom, abençoado,
participe bem da celebração dominical. Paz e bem.